Olá, pessoal do Portal Correio, estamos aqui para falar um pouco da perspectiva, da política para 2020. Temos aí algumas situações. É um ano de eleição municipal e que os grupos precisam se reorganizar. Por quê? Porque nós tivemos aí a Operação Calvário e a Operação Calvário colocou algumas figuras que estavam certas no pleito, em xeque. A exemplo do ex-governador Ricardo Coutinho, que acabou sendo preso preventivamente, está solto, mas o habeas corpus dele ainda vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. Os grupos que eu falo é o do governador João Azevedo, que acabou de sair do PSB, ou seja, rompeu com o Ricardo. Ricardo era tido como o principal pré-candidato a prefeito de João Pessoa, agora não se sabe, porque talvez ele não possa concorrer, caso o Ministério Público Eleitoral casse o registro da sua candidatura. Então, João Azevedo ele precisa pegar um grupo para chamar de seu, porque em João Pessoa as eleições são sempre muito acirradas. Temos também o grupo do prefeito Luciano Cartacho, dois mandatos aí, há 8 anos. Ele disse que a partir de janeiro ele vai sentar para discutir quem será o candidato do grupo. Ele fala no candidato do partido, que é o Partido Verde, mas ainda não tem nenhum nome de expressão. Então ele precisa também construir. Falava-se, inclusive, nesse segundo semestre, de uma união dos grupos de João com Cartacho. Com essa história da Calvário, porque João Azevedo também é investigado, o governador, então a coisa precisa tomar um novo rumo e vai tomar. Tá? Temos ainda Campina Grande, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, e também a disputa muito acirradíssima, porque a população lá ela respira política. A gente tem um grupo do prefeito Romero Rodrigues, que também está no seu segundo mandato, não pode se reeleger, mas aí entra 2020 sem um nome certo para chamar de seu. Então ele precisa também se reagrupar ali, saber quem ele vai, a quem ele vai direcionar os esforços, para ser o seu sucessor. Em Campina Grande também tem um grupo do ex-prefeito veneziano Vital do Rego, que é senador. A esposa dele, a Ana Cláudia Vital do Rego, já se colocou à disposição, ela que é do Podemos, e pode aí ser o candidato do governador na Rainha da Borborema. E ainda tem o grupo dos Ribeiro, que é Daniela, Enivaldo e Aguinaldo. Hoje eles estão com o prefeito Romero Rodrigues. Mas que em eleição tudo muda, então a gente não sabe se eles vão estar juntos realmente, ou se podem lançar Lucas Ribeiro, que é filho de Daniela, que é vereador da cidade, está sendo aí preparado pela mãe, aí pelos tios e o avô, para ser esse sucessor. A gente precisa aguardar mais um pouquinho. Mas o certo é que em janeiro, já em janeiro, esses grupos precisam definir, porque como são eleições municipais, cada município tem sua particularidade, correm todos por fora. Tá? Eu vejo também, tem 2 grandes operações e que devem ter continuidade em 2020. A Operação Calvário, que praticamente colocou todos os auxiliares de João Azevedo na berlinda, todos eles caíram no primeiro escalão, tá? O ex-governador foi preso, o atual governador é investigado, entrou também dessa vez na Assembleia Legislativa, volta do recesso em fevereiro um pouco abalada, tem 4 deputados estaduais citados, uma chegou a ser presa, que é a deputada Estela Bezerra, preventivamente, foi solta por alvará de soltura da própria Assembleia, então ficou ali nos bastidores meio que um mal-estar, tá? E fala-se que a nova fase da Calvário, que deve ser a 8ª fase, que já está sendo preparada para janeiro, não se sabe ainda a data, vai atingir mais deputados e deve atingir outros poderes, a exemplo do Tribunal de Justiça. É o que se comenta nos bastidores, até porque o Tribunal de Contas já entrou nesta 7ª fase com 3 conselheiros investigados, 2 deles afastados da cadeira, por 120 dias, então só devem voltar em fevereiro também, tá? E tem aí a Operação Lava Jato, foi bastante atingida por conta do vazamento, das conversas entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, que colocou em xeque aí algumas questões, inclusive com relação à prisão do ex-presidente Lula, atualmente solto, por força de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, aliás, do Supremo Tribunal Federal. E aí entra uma outra questão, que é um tema que vai entrar em fevereiro com a volta das casas legislativas, do recesso, a ser discutido, que é a questão da prisão após condenação em segunda instância. O que é que diz o artigo 5º da Constituição?
ninguém poderá ser preso, né, ou condenado até que todas as provas e recursos tenham sido exauridos. Existe uma PEC, né, a PEC 199/2019, em tramitação na Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, que institui que, após condenação colegiada em segunda instância, o condenado será preso. Ele pode recorrer ou pedir revisão da sentença ao STF. Né? Hoje o STF ele muda a decisão. Então essa PEC ela diz o seguinte, que após condenação colegiada em segunda instância, você será preso, se condenado, né? E poderá recorrer ao Supremo, mas ele apenas vai revisar a pena e não o processo inteiro. Tá? E aí na Paraíba nós temos uma outra questão, que é a PEC da nova Previdência, que a Assembleia precisa aprovar até junho de 2020. Né? É uma imposição do governo federal quando aprovou a reforma da Previdência Nacional. Os estados vão ter que reorganizar as suas previdências, né? E há um embate aí entre oposição e situação na Assembleia Legislativa por conta da alíquota, ou seja, quanto vai ser descontado do contra-cheque do servidor, né? Sairia de 11% para 14%. Né? Essa proposta ela tem que ser aprovada. Caso não aprove, o Estado vai sofrer sanções, ou seja, vai perder transferências de recursos federais. Só para vocês terem uma ideia, esse ano a Paraíba recebeu mais de 3 bilhões em transferências de recursos. A Paraíba é um estado pobre, né? Todos nós sabemos disso, e acredito que não vai abrir mão desses recursos. Então, a própria oposição, ela sente e ela defende, né, até que seja aprovada, mas ela quer uma discussão ampla para que os servidores saibam o que vai acontecer. Eu até concordo, eu acho que tem que discutir mesmo, né, mas é importante, no frigir dos ovos, que a Paraíba não saia perdendo. Né? Então a gente não pode aproveitar que é a eleição municipal para usar isso como tema político de campanha. Tá? E no país, no geral, nós temos aí a outra reforma, que é a reforma tributária, que os municípios não estão aceitando muito bem, porque ela unifica alguns tributos, inclusive, se eu não me engano, acaba com o ISS ou acopla o INSS a outros tributos. Isso prejudica os municípios, porque realmente é uma verba boa que entra para eles. Né? Inclusive, o projeto de reforma tributária, o relator é o paraibano Agnaldo Ribeiro, diz que vai fazer audiências públicas para explicar à população, e mais uma vez tem que explicar sim, é preciso que as pessoas saibam, né? Porque depois, quando é aprovado e sancionado, não há mais o que fazer, certo? É esperar e aguentar o que vai pesar no bolso, tá? E a grande questão, ainda voltando para as eleições municipais, é com relação à presença, ou como será a presença de Jair Bolsonaro nessas eleições. Ele que saiu do PSL, né, por conta de... tem ações aí com relação aos candidatos laranja, né, ele brigou com a direção nacional do partido e anunciou o lançamento do Aliança pelo Brasil. Né, o Aliança pelo Brasil, ele quer que esse partido esteja aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral já em abril, aliás, tem que ser aprovado até 30 de março, se ele quiser participar das eleições de 2020, né, e a partir dessa criação desse partido, né, dessa instalação, aí nós já saberemos como é que eles vão se posicionar. É um partido de extrema direita, isso a gente já sabe, né? Mas que precisa provar pelo seu grande líder, que é Bolsonaro, se ele vai ter ou não sorte ou vai conseguir conquistar algo a mais nessa eleição. Ele vai ter que mostrar que ele tem poderio eleitoral. Né? A gente sabe que a campanha de Bolsonaro e a eleição foi via redes sociais, é o que ele está fazendo também para atrair filiados, tá? Mas, repito, a eleição municipal tem suas particularidades, né? Porque nos municípios adversários se unem, né? Partidos que são completamente um de direita ou de esquerda, então ele precisa entender essas particularidades e a gente não sabe se ele realmente vai conseguir fazer isso, ele precisa de ajuda nesses municípios, né? Então a gente vai ver se ele vai conseguir transferir votos. Eu acredito que talvez não consiga, talvez nas capitais, né? Porque são colégios amplos, mas no interior nem tanto, né? Porque a eleição presidencial e para governador também é diferente a eleição para prefeito e vereador, né? Os cabos eleitorais são outros, os puxadores de votos são outros,
Então é preciso ele entender esse contexto e aí a gente vai saber se ele realmente tem coeficiente eleitoral suficiente em termos de quantitativo, né, de voto para conseguir fazer uma grande margem aí de prefeitos eleitos, porque a gente sabe também que a eleição municipal é quem dita a eleição estadual que vem pela frente, que é de 2022, né? Inclusive estadual, não só estadual, mas também presidencial. Então é preciso que todo mundo esteja aí unido, né? Os deputados vão se movimentar, tá? Para poder eleger os seus prefeitos, que os prefeitos são os cabos eleitorais dos deputados. Os deputados são cabos eleitorais dos candidatos ao governo e dos candidatos a presidente. Então tá tudo aí junto e misturado. Então assim, vai ser um ano não tão fácil, não tão difícil como foi em 2019, mas também não será fácil por conta dessa questão das eleições municipais, né? E a gente espera aí que pelo menos até março esteja todo mundo antenado aí e unido para chegar em outubro de 2020 da forma como eles estão pensando.